Vamos dar continuidade aqui à nossa conversa lá do começo do mês, e nós nos organizamos dessa forma aqui, ó. No dia 29 de março, finalzinho, né, do mês passado, nós tivemos um workshop, né, sobre gestão de projeto. Logo depois, a gente liberou o acesso ao material gravado. Então, pessoal, esses dois momentos aqui, ó, que já aconteceram, né, isso aqui já liberou e já deu para você acesso a uma série de... deixa eu só ajustar aqui. Maravilha. Uma série de informações. E aqui, ó, nós temos as aulas completas sobre este assunto de gestão de projetos. Legal? Ah, mas professor, não consegui assistir ainda o material. Sem problema, né? Nós elaboramos essa trilha inteira, que é um workshop, acesso ao material. Hoje nós vamos dar mais um passinho, né? Vamos relembrar algumas coisas bem importantes. E eu vou deixar com vocês um desafio, né? Nós vamos passar por um modelo de gestão de projetos. A ideia é que você consiga pegar as suas ideias e, na prática, consiga conduzir, tocar um projeto, ou seja, eu vou deixar com vocês, logo após o webinar, ainda esta semana, um modelinho, um template, né? Estou terminando de fechar, baseado aqui no feedback que a gente tiver hoje, mas que você possa pegar aquilo, preencher com seus dados e, de certa forma, né, conduzir os projetos dentro da sua realidade. Legal? Aí, este é o passo que nós vamos dar hoje. E como o Jean falou, no dia 26 de abril, nós vamos fazer um segundo momento, uma segunda manhã de aulas, onde aí sim nós vamos pegar o que nós fizemos de conteúdo na primeira aula, junto com o material gravado, junto com este modelinho, né, de gestão de projetos, que eu vou passar hoje, e aí nós vamos falar sobre projetos de inovação. Bacana? Que é, né, o tema do nosso programa, é o tema aqui da nossa... do que nós estamos fazendo, legal? Então, no dia 26, né, venham bem preparados, que nós vamos falar bastante aí sim sobre inovação dentro da gestão de projetos. Esse é o nosso plano, legal? Então, aqui, né, se você, por acaso, ainda não acessou o material gravado, ele é um material bastante rico, né? E você vai encontrar aqui, ó, todos os conteúdos, né? Os conteúdos mais relevantes que você vai precisar. Lá no material gravado nós temos um pouquinho mais de detalhes. Bacana? Então vamos falar um pouquinho agora. Deixa eu só fazer algo aqui. Muito importante, né? Deixar o bicho quietinho aqui. Silenciar a guia, que tem o WhatsApp para a gente manter a comunicação, porém não ficar o barulhinho. Olha só, pontos essenciais desse nosso módulo de gestão de projetos. O que a gente precisa de lembrar, no mínimo? Então, a gente vai fazer entre 5 e 10 minutinhos uma recapitulação, mais 5 ou 10 minutinhos. Eu vou mostrar para vocês qual é a minha ideia de modelo de gestão de projeto, deixar o desafio e ficar aberto daí, na sequência, para perguntas, legal? Então, gente, a primeira coisa que nós precisamos lembrar de projeto, que ele é um esforço temporário. Projeto tem começo e projeto tem fim, legal? Se eu simplesmente sair fazendo atividades, né, receber tarefas, receber designações, cara, sair tocando as coisas, não é um projeto, porque projeto eu tenho, de certa forma, né, um escopo a cumprir, eu tenho um tempo que é fixo, eu tenho menos dinheiro normalmente que eu preciso, né, para fazer, eu tenho que, de certa forma, estar trabalhando sempre para conseguir os recursos, e eu tenho que engajar pessoas, ou seja, dentro desse espaço, né, eu preciso fazer com que algo aconteça que seja único, legal?
coisas que vêm antes do projeto, aí nós formalizamos o início, nós passamos por esse momento do projeto e nós entregamos algo relevante para o nosso munícipe, para a nossa comunidade. Então, a gestão de projetos, ela é mais ou menos a coisa que compreende este momento aqui, ó, do tempo. Bacana? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que guardar para a vida é, começo um projeto, o que eu tenho que entregar? Quais são os recursos que eu tenho? Que pessoas, né, a gente vai precisar envolver? Como que eu sei claramente quando que o projeto termina com sucesso? E como eu estava falando ali, nós temos algo que nós chamamos de tripla restrição, legal? Como assim? Eu tenho o que eu preciso entregar, é uma escola, é uma sala de aula, é um novo posto de saúde, né, uma unidade de atenção básica de saúde, é um novo processo, é uma nova estrada, né? Eu preciso entregar, por exemplo, lá, a organização de um evento, então o escopo são as coisas que nós precisamos entregar nos projetos, legal? Só que eu não posso entregar isso de qualquer jeito, eu tenho que entregar dentro de um prazo, legal? Um tempo, e esse tempo geralmente ele é bem limitado e dentro de um orçamento. Então, olha só, nesse momento do tempo aqui, eu tenho o que a gente chama de restrição tripla, porque no início, né, da gestão de projeto eram 3, né, escopo, cronograma, né, a área de tempo, ela evoluiu, se chama cronograma e dinheiro, que são custos, e a gente faz a seguinte brincadeira, para você lembrar também aí para sua vida. Se pedem para eu fazer mais coisas, em vez de eu entregar uma sala de aula nova numa escola, eu preciso entregar 3, você vai me dar mais dinheiro para colocar mais pessoas trabalhando ao mesmo, né, ao mesmo tempo e manter o prazo, ou você não vai me dar dinheiro e eu vou estender o prazo. Legal? Então, note que eu brinco com essas variáveis, né? De escopo e de tempo. Voltando aqui para a canetinha. Se você precisa fazer mais rápido, puxa, eu tinha que entregar essa reforma da escola em 1 ano. Preciso que seja feito em 8 meses. O que que você vai fazer? Vamos cortar alguma coisa do que tem que entregar? Ou, novamente, vamos colocar pessoas a mais aqui, fornecedores adicionais, vamos colocar mais dinheiro, legal? E, de certa forma, puxa, eu preciso agora, né, que seja feito de um jeito mais barato, que eu preciso economizar. Ok, o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar coisas que nós tínhamos para entregar ou a gente vai estender o tempo? Note que eu estou sempre brincando, então, de alguma forma, com essas 3 variáveis. Isso evoluiu, né, na gestão de projetos, olha lá, o tempo, custo e escopo. E hoje, eu considero também o risco, a satisfação do cliente e a qualidade. A gente chama de restrição tripla ampliada. Ou seja, por mais que não vá custar, não vá ampliar meu cronograma, não vá mudar o que eu tenho que entregar, isso pode ter uma mudança, um impacto na satisfação daquelas pessoas que vão receber o que eu vou trabalhar, na qualidade do que eu estou entregando, ou pode trazer algum risco. Ou seja, então, primeiro conceito que a gente tem que guardar sempre para a vida, né? O projeto tem começo e tem fim. Qual é o fim, né? Como que eu sei que o projeto terminou? E eu vou trabalhar com essas variáveis aqui de escopo, tempo e custo. Gente, o projeto ele não aparece do nada, né? Então, assim, procure no seu município, né? O que coloca projetos dentro desse funil, vamos dizer assim. Porque um conceito muito importante, eu não tenho dinheiro suficiente para fazer tudo o que eu quero, legal? Eu não consigo, né? A cada ideia que eu tenho. Ok, tá me ouvindo de volta, Jean? Agora sim, professor. Uhum. Às vezes, né, Jean, a gente tá tão acostumado aqui que a gente aperta
os botõezinhos e vão acontecendo coisas, né? Exatamente. Tá todo mundo em casa. Eu comentava com o Jean, gente, agora um pouquinho antes da gente começar o webinar, né? Antigamente a gente precisava se deslocar, viajar, né? A gente estaria agora, por exemplo, num auditório, falando e tal. Facilitou muito, né, as coisas. Porém, no mesmo passo que facilitou, a coisa também, ó, acelerou. Então, enquanto eu conseguia conduzir 1 ou 2 projetos no ano, agora, online, se bobear, assim, a gente consegue, cara, de manhã tá falando com o pessoal, de tarde falando com outro, e fazendo várias reuniões, né? A gente multiplicou a nossa capacidade de estar conectado. Porém, projeto é entrega. Não adianta eu sair executando coisas se eu não passar a entregar mais coisas. Então, toma cuidado com isso, né? E volta e meia a gente aperta no botãozinho que não é para apertar, né, Jean? Mas está todo mundo em casa. Vamos lá. Olha só, eu tenho aqui, ó, projetos que são candidatos, projetos vão sendo analisados, propostas de projetos vão sendo aprovados, vão sendo priorizados, e aí vem para a nossa mão para a gente executar. Então, você precisa, ó, lembrando, primeiro ponto, o projeto tem começo, tem fim, tem recursos limitados, o projeto tem uma restrição ou do que entregar, ou de prazo, ou de custo, e o projeto não veio de Nárnia, gente, não veio do nada, não veio do vácuo, não nasceu assim do além, né? Houve um processo, né, que fez o seu projeto ser priorizado. Lembre que existiam várias e várias e várias coisas necessárias para se fazer no município. Por que que o seu projeto, a sua iniciativa foi escolhida para fazer agora, para ser feito agora? Ah, porque tem que haver alguma coisa com saúde e a gente está precisando? Não, não, porque existia aquela verba que, se não for gasta agora, a verba se extingue, some. Não, porque houve algum fato relevante que fez com que aquilo fosse priorizado. Você tem que saber, legal? E aqui, ó, pequenos projetos, eles podem surgir, assim, de uma emergência, por exemplo, né? A palavra emergência, né, que emerge, que aparece. Então, você tem grandes projetos que vão seguir essa máquina aqui e projetos menores que vão surgindo de acordo com uma emergência. Nós vimos esse slide aqui no nosso workshop do dia 29, estamos vendo hoje, né? Está no material gravado, e provavelmente todas as vezes que vocês me virem falar de projetos, eu vou dar uma recapitulada, porque assim, duas coisas são extremamente importantes. Como você formaliza o início do seu projeto, né? Quem que no município está, de certa forma, bancando, que está autorizando, que está te apoiando para você executar esse projeto? Você não pode sair assim, olha, eu tive uma ideia e vou executar. Então, alguém da alta gestão, um secretário, um prefeito, alguém num gabinete, né, alguém num fornecedor importante, cara, alguma coisa, né, precisa, ah, alguma coisa, né, precisa acontecer para que o projeto inicie. E como assim? O projeto só inicia quando você tem um registro formal. Procure no seu município qual é esse documento. Às vezes, você tem algum sistema, né, programa de computador lá, o pessoal manda para você uma autorização formal, né? Às vezes, você tem uma reunião. Procure como que você faz essa formalização e como você tem certeza que o teu projeto vai, ó, terminar com sucesso. Bacana? Quais são as principais entregas? Que riscos você assumiu e que verdades? E como isso se liga à estratégia que o município tem de gestão para esse ano, para essa gestão? Ou, né, que estudos foram feitos para embasar esse projeto? Aí você sai conectando as pessoas, você sai organizando recursos financeiros, ou seja, todo o material, todo o trabalho inicial, ele precisa ser, olha só, formalizado. E o cara que faz isso
é o que a gente chama de documento de início do projeto ou termo de abertura. Então, recapitulando, o projeto tem começo e tem fim. Qual é o fim? Quais são os recursos que eu tenho? Porque eles são limitados. Qual foi o processo que aconteceu antes de você chegar para que o projeto viesse na tua mão? O que aconteceu para que ele fosse priorizado? E agora, como você registrou, como você formalizou. Nós vimos também tanto no nosso material gravado, quanto no nosso workshop de 15 dias atrás, que é uma ideia muito bacana você conseguir vender a ideia do seu projeto em 1 minuto ou 2 minutos. Então, organize as coisas. Tudo que você fez, você está lá meses tentando organizar o início do projeto, você tem que dizer, olha, nós somos, né, do projeto X, que está sendo apoiado, por exemplo, pelo secretário de Educação, que está resolvendo o problema de fornecer para a comunidade mais vagas, né, dentro de laboratórios de informática que tenham, né, uma condição de aprendizado computacional um pouquinho melhor, ou seja, estou colocando mais capacidade do pessoal aprender computação a partir, né, de salas de aula que eu estou reformando, ou seja, esse é o problema que eu estou resolvendo, que vai entregar o quê? Para determinadas pessoas da comunidade, mais vagas específicas, né, dentro daquele contexto novo lá de tecnologia, dentro daquela sala de aula. E esse é o benefício, né, que eu vou trazer como projeto. Ou seja, eu preciso conseguir falar o que eu vou fazer em 1, né, ou 2 minutos. Ó, né, 2 minutos, né? Às vezes não dá muito certo ali. Então, assim, lembra aquela conversa de elevador, né? Ou que você está subindo a escada, ou que você está voltando do refeitório com alguém, né? Você tem que conseguir falar de um jeito muito rápido. A gente chama isso de pitch, ok? Então, juntando os conceitos, projeto começa e termina, projeto tem recursos limitados, como que o projeto chegou na tua mão, como você formalizou e agora eu preciso conseguir comunicar isso para uma pessoa, ou para pessoas de um jeito muito rápido, e eu tenho que responder a seguinte pergunta: como eu saio dessa? Entrei num projeto, ok? O projeto tem começo e tem fim. Qual é o fim, né? Você tem que dizer, ó, meu projeto termina quando? Quando eu fiz a reforma da escola? Quando eu fiz a reforma e implantei os computadores? Não, quando eu fiz a reforma, implantei os computadores e contratei pessoas especializadas? Não, não, termina depois de tudo isso, 6 meses depois do uso para medir se deu certo. Gente, note que só aqui, ó, eu consegui dizer, ó, vários tipos de fim diferente, de expectativas, né? Se o teu projeto, ele tem a expectativa de medir o resultado 1 ano depois da implantação das salas de aula que está aqui, ó, poxa, você tem que saber quando que o projeto termina com sucesso. Então, assim, defina, porque se você parar aqui, ó, só na implantação física, e as pessoas têm uma expectativa de algo bem diferente, você vai ter problemas, o pessoal vai começar a perguntar, vai começar a tentar descobrir, né, o que você está fazendo, né, e vai vir com um monte de perguntas que você não vai conseguir responder se você não tiver esse critério de parada de um jeito muito claro. Qual a melhor forma de fazer isso? Isso aqui a gente passou de volta lá no workshop e está no material gravado. Faça um desenho de uma página, né? Dizendo exatamente assim, ó, o que eu tinha antes, o que eu vou ter depois do projeto e mais ou menos me dê a ideia do que acontece, das fases, né? De quanto tempo vai durar. Tenta estabelecer de uma forma prática e de uma forma visual, até possível, né, lúdica. As pessoas, elas precisam entender o que está acontecendo com o seu projeto em um desenho, legal? Então, aqui, últimas considerações da nossa recapitulação. Eu tenho o escopo, que é o que vai fazer, e tenho o cronograma, que é execução. É uma linha de tempo, são atividades encadeadas numa linha de tempo. Ou seja, o escopo é muito parecido com a nossa listinha de compras, né? Eu preciso comprar, né, vários itens. O cronograma, ele, na verdade, é o caminho que eu estou fazendo dentro lá do supermercado para conseguir executar a minha compra. Ou seja, eles têm estruturas diferentes. Volta no material, estuda com cuidado lá, mas, né, para uma recapitulação rápida, isso aqui é um ponto super importante.
Coisas acontecem no seu projeto de um jeito bem bonitinho, bem ordenado. Coisas têm datas, como reuniões importantes. Tem coisas que se repetem, né, que tem fluxos, né, que executam com algumas condições e saem do outro lado. Tem coisas que são cíclicas, que ficam acontecendo de tempos em tempos. Por exemplo, todo ano tem que ter um calendário letivo, né? Tem que ter lá aula, e isso fica se repetindo ano após ano, com algumas mudanças. E tem coisa que acontece, sim, ó, totalmente caótica, você não consegue controlar. São eventos que estão soltos, legal? Então, você precisa se preparar para todos os tipos de evento que possam acontecer. Lembrando que nesses nossos tempos de vida online, a comunicação são esses três pilares, a paralinguagem, o tom de voz, como você fala, né? Se você transmite alegria, empolgação, no tom de voz, que às vezes é a única coisa que a gente tem agora online, áudio, né? E um pouquinho, né, da comunicação verbal, às vezes o cara vê você numa câmera, às vezes não. Por exemplo, agora eu não estou vendo vocês na câmera, né? Então, né, às vezes a gente tem que caprichar mais agora nesse nosso mundo online, aqui, ó, no tom de voz. Tem que parecer que você está empolgado, que você, uau, tá a fim de, né, conduzir aquele assunto numa reunião, ou de mediar determinada entrega, ou resolver determinado desafio. O que você fala, ó, geralmente, né, é igual o sal numa comida, é pouquinho, mas se você errar aqui também, né, a coisa desanda. Bacana? Então, assim, lembre-se sempre dos pontos que são essenciais para que a comunicação do projeto ande, porque comunicação é, vamos dizer assim, a vida do projeto. Se você conseguir se comunicar, você vai conseguir ter sucesso. Bacana? Essa foi uma recapitulação muito rápida para a gente introduzir, né, o assunto. E, pessoal, sendo muito prático, não adianta a gente ficar de blá, blá, blá e falando, veja bem, projeto, como que eu gerencio, como é que eu vou fazer, e transformar isso tudo em conceito. Você precisa ter algo prático que você, né, pegue ali um documento e você preencha algumas coisas, você siga, né, um passo a passo, um caminho, para que você consiga ter sucesso, legal? Então, após o webinar, né, provavelmente aí antes do final da semana, eu vou disponibilizar para o Jean um passo a passo que eu estou elaborando aqui, para que você consiga conduzir projetos, né, como é o nosso tema aqui, ó, focados em inovação. Então, assim, não é receita de bolo, mas é um passo a passo muito legal que você vai se movimentar de qual é a minha ideia, qual é o valor e o benefício que eu tenho que gerar. Então, tem algumas coisas para você fazer, legal? Feito isso, respondido, andado esses passos, né, você vai para uma outra parte que é, vamos dizer que o projeto começa aqui, termina aqui, passa por essas etapas, tal e tal fornecedor está envolvido aqui, isso a gente entrega, isso a gente não entrega, aqui estão as partes, né? Você vai dar uma estruturada, você vai conhecer isso também por planejamento, tá? Então, assim, por que eu quis destacar fases, entregas, as partes, e não simplesmente planeje? Porque você tem que dar para as pessoas uma ideia de estrutura, de começo, meio, fim, fases, organiza a cabeça das pessoas. Para que isso aconteça, você tem que ter conseguido vir, né, transformado a ideia em algo palpável e formalizado para que essa estrutura seja possível de ser planejada e você converse com as pessoas, legal? Aqui nós temos uma divisão, porque não adianta eu simplesmente planejar, eu tenho que fazer na prática, eu tenho que executar. E projetos de inovação, normalmente, você não faz uma única grande entrega no final. Você vai entregando um pedacinho, puxa, tá legal, entrego mais um pouco, pô, bacana, agora eu peguei o jeito, vamos fazer algumas alterações. A ideia vai crescendo até que lá no final, eu vou entregando valor ao longo do tempo, eu vou fazendo entregas parciais e tem uma grande entrega no final, ok? Tem uma maneira que você vai conduzindo as coisas, né, um cronograma, e vai chegar um momento do tempo onde essas coisas todas se juntam numa coisa maior, e aí eu faço a entrega. Ou seja, pode ser feito assim, ou pode ser feito, né, pequenas entregas ao longo do caminho,
Bacana? O que é importante? Cada valorzinho, cada entrega, cada coisa que for feita, eu tenho que saber se isso vai, de certa forma, ser efetivamente usado, né? Se tem uma forma clara de eu dizer que aquilo foi aceito, se aquilo foi homologado. Homologado é um termo que a gente usa em projeto para ver se determinada ação tá sendo válida ou não. E baseado nisso, a gente consegue, então, formalizar as entregas e finalizar o projeto, não assim quando o projeto só veio a execução, pá, termina. O projeto que eu preciso realmente garantir que aconteça é que o valor que eu quero gerar, o benefício que eu prometi lá no começo, ele seja efetivado aqui para o nosso município. Ou seja, eu estabeleci aqui um passo a passo, aqui está bem lúdico, está bem didático, bem simples, né? E eu vou colocar na mão de vocês daí, provavelmente em Word mesmo, em texto, né? Com alguns gráficos e figuras, um passo a passo com perguntas objetivas para você pegar a tua ideia, pegar o que você precisa, né, entregar, colocar dentro desse formato e você brincar, você testar um pouquinho, para lá no dia 26 a gente poder falar direto de inovação. Bacana? Jean, esse era, né, o nosso objetivo aqui. Agora a gente vai estar, né, rapidinho aí para perguntas que porventura o pessoal tem, ou que você conversou com o pessoal, e, né, acho que essa aqui foi a encomenda, né, a gente bateu com o pessoal e, de certa forma, tirar as dúvidas do povo. Bora lá, fico à disposição. Perfeito, professor. Obrigado. Só ressaltando, então, assim que o professor disponibilizar o material, nós vamos disponibilizá-lo dentro do sistema acadêmico na aba material de apoio, tá? Para que vocês possam ter acesso a hora que vocês precisarem. Então, o professor vai, assim que você nos encaminhar, já direciona para o departamento acadêmico fazer a liberação. Professor, nós recebemos uma pergunta, foi via tutoria no sistema acadêmico. Perfeito, Uma querido. aluna ela perguntou quando o resultado do projeto ele é subjetivo, ou seja, como uma capacitação, uma formação, como que eu defino o fim dele para justificar o orçamento dedicado, né? Ok. Note que existem projetos mais tangíveis, por exemplo, vou construir alguma coisa, você vê lá, né, o terreno sendo terraplanado, né, arrumado, bonitinho, deixado liso, você vê o prédio subindo, aquilo é objetivo. Tá aqui. Agora pense que você tem algo que é um pouquinho mais subjetivo. Por exemplo, eu preciso melhorar o aprendizado, né, em determinada disciplina ou determinada área acadêmica de uma escola. Legal? Eu preciso melhorar a imagem que os munícipes têm da prestação de um certo serviço. O pessoal precisa tangibilizar um pouquinho, ou seja, critério de como é que eu vou medir, por exemplo, aqui na nossa iniciativa, né? Eu preciso entregar valor para quem está assistindo nosso webinar e, né, no total a gente tem que entregar valor com o nosso módulo. Então, assim, qual que é a manha, né, para isso? Você precisa definir claramente o que é valor, tentar tirar um pouco da subjetividade. Como é que você vai medir? Então, assim, eu não vou poder chegar e entrar, né, no coração de cada pessoa e falar, esse aprendeu, aquele gostou, puxa, aquele ficou com dúvidas. Ou seja, toda vez que eu tiver algo subjetivo, quando tem aquelas palavras no escopo, muito, bastante, suficiente, olha, né, não existe, né, vamos entregar uma rua que seja suficiente para as... Cara, a rua começa aqui e termina ali. Agora, se eu preciso medir satisfação, medir engajamento, medir conhecimento, medir, né, sentimento e percepção das pessoas, eu posso lançar mão de algumas coisas que vão tentar tangibilizar, né? Eu vou tentar, por exemplo, aqui, Jean, né, converse comigo um pouquinho aqui, quais são as ideias que a gente poderia ter para assim medir, para garantir que o pessoal gostou do nosso treinamento, do nosso módulo, que é subjetivo.
Vamos lá, Jean, como é que a gente mede? Como é que a gente pode ter certeza ou como é que a gente pode ter uma percepção melhor, né, de que a coisa está indo para o lado certo, né? Eu posso fazer uma pesquisa, certo, Jean, no final? Exatamente. A gente pode fazer uma O que pesquisa ao mais? final, a gente pode fazer uma pesquisa comparativa, ou seja, aplicar um Uhum, questionário antes e depois e comparar resultados. Eu posso buscar o objeto fim o medidor fim do projeto. Então, se a gente está falando sobre inovação, eu posso ter algum indicador que meça isso e uhum. depois da capacitação ver se esses números foram ajustados, se teve uma melhoria nesse indicador. Não Vamos sei sair se da caixa, Jean? Eu pode. posso entrevistar, eu posso, ok, em tempos de pandemia agora não vai resolver muito, mas eu poderia marcar um almoço, um happy hour com o pessoal, um cafezinho coletivo e bater papo e ver como é que o pessoal, né? Ah, eu posso, sei lá, depois de um tempo acompanhar para ver se os projetos, ou seja, eu posso pensar num monte de coisas. Só que esse monte de coisas, Jean, ele custa dinheiro, certo? Tem tempo, Sim. tem que ter plano. Ou seja, respondendo a pergunta aí do nosso colega ou da nossa colega, se eu não pensar antes em como eu vou medir uma coisa subjetiva, cara, aí eu vou penar bastante. Aí vai ser complicado, porque eu vou tentar inventar um monte de modas, uma série de coisas, e vou gastar dinheiro, e às vezes eu não vai ter o resultado que eu queria. Ou seja, quando eu me deparar com algo subjetivo, como que eu meço? Por mais que eu não consiga, né, mensurar de uma maneira exata, precisa, matemática, eu tenho que ter, né, usar algum tipo de técnica para realmente ter a percepção, ter o feedback. E aí a dica é converse um pouquinho com o pessoal de humanas, né? O pessoal que trabalha com pessoas. A gente, na verdade, quem tem essa percepção da entrega ou não entrega são as pessoas. Ou seja, como que eu interajo com as pessoas? A gente deu aqui algumas dicas, né? Basicamente, né? Além de fazer a entrega que você tem que fazer, você ainda vai ter que ter uma fase de conversar com as pessoas ou ir conversando com elas, né? Não só na entrega, ao longo da execução para ver se você está indo para o caminho certo, né? Eu faria mais ou menos assim, Jean. Legal, professor. Por fim, a gente tem uma outra pergunta aqui, que fala sobre a atual rotina, onde as pessoas podem estar conduzindo mais de um projeto. No entendimento do professor, o sucesso de um projeto, ele depende exclusivamente da dedicação exclusiva a ele ou não? A gente consegue conduzir, ou depende da proporção do projeto? Como que a gente pode explanar sobre isso? Jean, você consegue conduzir quantos cursos, quantas aulas, quantos programas ao mesmo tempo, Jean? Olha, com qualidade, eu diria que Olha só, ó, já está colocando um critério, vamos lá. Ó, é se porque quiser que eu quanto mais faça bem coisa, feito, né? Tá... exatamente, Uhum, quanto mais humanamente falando, né, quanto muita coisa você uhum. absorve, a tendência é que você não faça tudo de boa qualidade. Mas a Quando gente você consegue conduzir. começou, Jean, lá no começo, puxa, o primeiro programa que você conduziu, era um por vez, né, cara? Assim, vamos fazer com a alma, com todo o empenho, com Uma 200% de dedicação exclusiva. legal, exato. Agora é que já está um pouco rodado, né? O Jean vai para o Acre, vai para o Amazonas, vai para Natal, Rondônia. vai para o Rio Grande do Sul, fica andando, né? Agora você já consegue conduzir mais do que um, né? Porém, existe um limite, certo, Jean? Qual é esse limite? Puxa, eu não sei. Eu só sei que vai chegar um momento em que eu vou conduzir, por exemplo, se eu te pedir, conduza 10 programas ao mesmo tempo, 8, 9 programas. Você vai falar para mim assim, cara, faço, mas vai ser uma salada, né? Poxa, mas Jean, só um por vez? Não, consigo mais do que um, dois, três. Depende do perfil, do grau de maturidade, da tua capacidade de você estabelecer e seguir processos e rotinas, de você ter a manha. Por exemplo, eu te entrego esse material ali de um passo a passo de projeto e você pega a manha, você consegue colocar vários, né, ao mesmo tempo e ir conversando. Agora, um projeto requer atenção para você conversar com as pessoas. Mais do que um projeto, você tem que ficar trocando de chapéu toda hora, né? Você está de manhã num projeto que é totalmente subjetivo, vamos agradar a comunidade, vamos melhorar a percepção, e de tarde num projeto que tem reconstrução civil, totalmente objetivo.
você vai pirar, né? Então, assim, a resposta, Jean, está na capacidade que cada um tem de interagir com as pessoas. Qual que é a tua capacidade de influência? Você faz isso com uma certa desenvoltura, e também se você consegue ficar mudando, oscilando, consegue ser flexível, né, para ficar trocando, né, para conseguir objetos diferentes de diferentes projetos. Então, depende muito do perfil da pessoa. No nosso dia a dia, na nossa vida real, sempre vão pedir para a gente conduzir mais do que um ao mesmo tempo, né? Se eu tivesse condições de fazer só uma coisa por vez, nossa, cara, né? Agora, Jean, importantíssimo, eu estou aqui com você no webinar. Eu não estou vendo o WhatsApp, eu não estou preocupado com a consultoria que eu vou fazer daqui 1 hora e pouquinho com o próximo cliente. Eu vou dar aula na PUC mais tarde. Eu não estou preocupado, meu coração está agora aqui 100%, mais do que 100%. Eu estou aqui, ó, focado. Conduza vários projetos, mas no momento em que você está naquela reunião ou falando com aquela pessoa sobre aquele assunto, esteja presente ali. Porque se você está aqui, não, mas eu estou aqui na reunião, mas eu estou aqui no WhatsApp vendo a reunião do outro projeto, não vai dar certo. Então, assim, vai da sua capacidade de quanta atenção exclusiva você pode dar naquele momento que você está fazendo. Isso vai dizer, cara, é a mesma resposta do nosso dia a dia. Quantas tarefas administrativas a gente consegue fazer ao mesmo tempo, né? Tem gente que tem um perfil de, né, o polvo, de ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tem gente que vai mais estruturado. Então, assim, a resposta está em conhecer o seu perfil e conhecer o seu limite, fazendo um gancho com o que você falou no início, de o quanto eu posso fazer ao mesmo tempo e continuar entregando com qualidade. O limite está no momento em que começo a perder qualidade de entrega. Aí eu tenho que, né, ser humilde e dizer, eu consigo vir só até aqui. Isso aí, Jean. Legal, professor. Muito obrigado por esse tempo aqui conosco. É um tema muito interessante, eu particularmente gosto muito. E acho que como dica para os nossos colegas aqui, os nossos alunos, acho que é acessar o material na íntegra, chegar no nosso dia 26, que é o nosso workshop de encerramento, já com uma ideia de projeto. Vamos discutir, aproveitem o professor, esse vasto currículo dele aí, tragam propostas reais para que a gente possa discutir e interagir bastante no workshop. A nossa proposta é essa troca mesmo, né? Não é uma aula unilateral. Então, tragam ideias, o professor vai disponibilizar o material, preencham, e no nosso workshop de encerramento nós falamos um pouquinho mais durante as 3 horas que nós temos. Certo, professor? Maravilha. Fico à disposição, então, querido, se precisar de mais alguma coisa, agradeço bastante o tempo e o empenho de vocês. Não é fácil a gente parar, né, agora no nosso dia a dia para assistir uma aula, assistir né, tantas lives, tantas coisas que a gente tem que fazer. Então, assim, agradeço bastante a todos aí que, né, doaram o seu tempo para estar com a gente aqui agora. Perfeito, professor. Muito obrigado. A gente se encontra, então, no dia 26. Até mais. Maravilha, queridos. Até. Tchau, tchau.